voltando. Tá voltando. Ai, Jesus. Estamos voltando. Voltando. Voltei. Voltamos. 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 Fica com a gente. Fica com a gente. Eu acho que tem tempo, né, Márcio? Iove, é porque é limitada a 1 hora mesmo a live. Gente, Cris, eu e a Ariane, ó. Mas agora a gente dá continuidade. Volta, pessoal. Olha, Márcio, aprendendo. E vocês que são psicólogos vão confirmar isso, né? A vida é uma eterna aprendizagem. E desafios a serem superados, que eu já me coloco aqui, vivenciando um desafio. Vocês não, das palestras, do devocional, vejo vocês nas redes sociais e aprecio e nutre o meu coração e a minha mente com palavras positivas que só me fazem bem. E conforme eu apresentei vocês no outro vídeo, um currículo maravilhoso, muita experiência profissional, no hospital psiquiátrico, com crianças, na rede pública de ensino, 46 unidades. Fabiana, agora coordenadora, né, da CAP 5.3, maravilhosa, gestora de projetos de saúde, são muito bem-vindos. E com essa humildade, essa simplicidade do coração de vocês, boa noite. Muito boa noite, muito bem-vindos, tá? E gratidão eterna por esse momento aqui. E o pessoal tá voltando, tô dando um tempinho, tá? Tá todo mundo voltando para a live parte 2. Mas o assunto é tão importante, tão impactante, tão necessário, que a gente vai desnudar agora. Como eu falei com os alunos, prepara a mente, a atenção, o coração, porque é necessário. Pacifista por essência, guerreiros por necessidade. É necessário tocar nesse assunto para combater esse mal, esse flagelo, né, que assola a sociedade, que são vidas desistindo de respirar. E aí eu começo com as perguntas. Amados, queridos psicólogos, o que leva as pessoas a pensar, a optar pelo suicídio? Então, com vocês. Antes da gente, né, começar a responder, a gente quer agradecer o carinho, o convite, né? A gente fica muito lisonjeado pela confiança. Eu sempre falo isso, né? É a confiança que é depositada na gente e a gente quer agradecer. A gente quer deixar também o nosso boa noite, o nosso abraço para todos que estão aí conosco, né, na live, aqueles que a gente ainda não conhece pessoalmente, mas que, quem sabe, um dia a gente ainda vai se conhecer. Passando isso tudo, né, a gente com certeza vai ter a oportunidade de ir lá na Escola Municipal Alba Canizares, nem que seja para conhecer a tia Cris, a Ariane, os professores. Ariane. Faço questão, vai ser uma honra. Os alunos, a escola está te esperando já. Isso. Com conhecimento, com palavras, e eu já digo de antemão, vão amar vocês. Vocês são adoráveis. Essa que é a verdade. Mas te fala, Márcio, que isso? Que faz uma pessoa pensar em desistir da vida? Então, desejar. Eu achei muito legal a gente começar por essa pergunta, né? Porque uma das funções dele é justamente desmistificar essas questões, né? Trazer conscientização, trazer esclarecimento. Infelizmente, durante muito tempo, a nossa sociedade encarou o suicídio como covardia, como, né, para outros é muita coragem, né? Alguns acham que é um ato de coragem, para outros acham que é um ato de covardia. E na live de sábado passado, que a gente participou falando desse assunto, que foi exatamente essa pergunta. Foi uma pergunta que surgiu, né?
relacionado a isso. Essa questão de, é covardia, é coragem, o que é o suicídio, é isso. Milka, assim, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio, né? Vamos pensar. E eu quero, assim, deixar isso bem claro, isso é muito importante. A gente precisa ter em mente que quem comete o suicídio, ele não tem o desejo de tirar a vida dele. Não é isso que motiva a pessoa que comete o suicídio. Aí você vai falar, mas Márcio, como é que é isso? Eu vou te explicar, calma aí. O que, na verdade, ele está tentando dar cabo é no sofrimento que ele tem, que ele está passando. A situação chegou num sofrimento tão grande, né? O sofrimento dói tanto. E sofrimento, isso é importante também eu dizer, e sofrimento a gente não consegue quantificar, né? A gente não consegue mensurar. Sofrimento é sofrimento, né? Não existe, fulano sofre mais do que eu, ou eu sofro mais do que fulano. Não existe isso, gente. Essa questão a gente não pode mensurar. Sofrimento não dá para se competir, não dá para, né, ficar disputando quem sofre mais. Não. Sofrimento é sofrimento. E a gente precisa levar isso em consideração. Então, o que a pessoa está tentando é dar cabo ao seu sofrimento. E eu sempre costumo trazer aqui, né, uma explicação que eu sempre dou também para os clientes no consultório, ok? E aí, se você me permite, eu gostaria de trazer para que a gente possa pensar um pouco, né? Abrir um pouco a nossa mente em relação a essa questão do sofrimento. Existia um médico, né? O nome dele é Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem na psicologia que eu me especializei. E esse médico, né, o Beck, a gente chama carinhosamente de Beck, ele desenvolveu o trabalho dele, os estudos dele, os livros dele, toda a teoria em cima de atendimentos de trabalho com pacientes depressivos. Ele focou principalmente nos pacientes depressivos. E, a partir de então, ele desenvolveu toda a sua teoria, todo o seu esboço teórico. E ele percebeu, Milka, que nos atendimentos com os pacientes depressivos, ele percebeu que todo paciente depressivo ele tem uma maneira de funcionamento, ele tem uma maneira de pensamento, independente de onde ele mora. Independente se ele mora no Brasil, se ele mora no Japão, se ele mora em qualquer lugar, a cabeça dele, eu estou aqui falando de uma maneira que a gente entenda, né? A cabeça dele funciona do mesmo jeito, ok? E ele chamou de modelo cognitivo da depressão. Modelo cognitivo da depressão. E ele diz que todo paciente depressivo ele tem um modelo cognitivo, uma maneira de pensar. Cognição fala de processos da mente, ok? Então, ele diz, Beck diz, que todo paciente depressivo, não importa onde ele mora, não importa a condição social, econômica dele, não importa nada disso. Ele tem uma visão negativa de si. Prestou atenção? Uma visão negativa de si. Eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não valo nada, né? Pensamentos como esse, assim, visão negativa de si. Ele também tem, Milka, uma visão negativa das pessoas. E aí ele pensa assim, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, ninguém se preocupa comigo, ninguém me dá valor, né? Uma visão negativa de si, uma visão negativa das pessoas. E ele, para fechar, ele tem uma visão negativa do futuro. Eu não vou ser ninguém, não adianta que eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum, não adianta que, né, eu não vou ser nada, por mais que eu me esforce, eu nunca consigo, então eu não vou ser ninguém no futuro. E aí, Milka, sempre que eu pergunto isso para os clientes no consultório, depois dessa explicação, eles me dão uma só resposta.
A pessoa que tem uma visão negativa de si, que tem uma visão negativa das pessoas e tem uma visão negativa do futuro, você imagina o nível de sofrimento que essa pessoa, e para ela, o que falta? O que falta para essa pessoa? Se matar. Infelizmente. É a desesperança. É óbvio que a gente está falando da depressão não num nível leve. A gente sabe que a depressão tem a depressão leve, moderada e a grave. Ela começa de uma maneira leve, né? As pessoas começam... Ainda não tem muito prejuízo nas suas atividades diárias. Consegue trabalhar, consegue se alimentar, consegue levantar da cama, consegue tomar banho, consegue ainda sair uma vez ou outra com os amigos. Mas você pensa num nível já moderado, um nível grave. O sofrimento é muito grande. Muito grande. E é o que minha filha fala aqui comigo. Dor não se compara. E aí essa frase não cabe mais. Não é um ato de coragem, nem é um ato de covardia. Não. É uma questão de sofrimento. Olha aí o psicólogo falando. Vamos aprender a respeitar a dor do outro. Isso. Diga. Sofrimento. Aquela pessoa está sofrendo muito. E ela só encontra no suicídio, na morte, uma maneira, infelizmente, uma maneira de sair daquilo. Então, isso traz os desdobramentos para frente, para os outros assuntos que a gente vai continuar falando. Não podemos... Mas não desista. Por isso que a gente está aqui. Não desista, tem saída. Vamos rever os pensamentos. Vamos nos alimentar de coisas boas. Vamos buscar ajuda de profissionais como vocês. Isso. É muito triste a realidade. Aí eu pergunto para vocês, que a gente está tocando nesse assunto, vai para os adolescentes da nossa escola, falar sobre o suicídio. Mito ou verdade? Induz ao suicídio? Devemos falar sobre isso com vocês. Mito. Como a gente falou, quando a gente tira essa nuvem, né, de mitos, de achar que é covardia, que é coragem, quando a gente consegue ter empatia pelo outro, quando a pessoa também consegue se reconhecer e falar, é isso que eu estou passando, e entende que isso é um processo, talvez, de um transtorno, uma depressão. O que eu tenho é uma doença. Então, se é uma doença, ela pode ser tratada. E se ela pode ser tratada, ela tem perspectiva. Não é o final, não é o ponto final das coisas. Então, quando a gente fala de suicídio, quando a gente fala os motivos, quando a gente fala o que leva, quando a gente fala para o outro assim, eu estou entendendo que você está num sofrimento tão grande que você pensa nesse assunto, mas eu estou aqui contigo, isso na verdade previne o suicídio. Isso na verdade traz à pessoa o amparo de que ela precisa. Alguém comentou aí assim, já tentei algumas vezes e falaram para mim que era frescura. Então, quando entra nesse viés de que isso é frescura, isso é algo insignificante, é porque você não é forte, isso... Quando a gente entra nesse viés, na verdade, eu não estou amparando essa pessoa, eu não estou sendo o apoio que ela precisa. Então, ela não vê motivos, ela reforça a ideia de que ela não pode confiar em ninguém. Ela reforça a ideia de que o outro não tem nada para oferecer ou para ajudá-la, que ninguém a compreende, que ninguém a entende. Então, é mito. A gente falar sobre o assunto, a gente ter esclarecimento, isso sim traz motivos de prevenção, porque a gente começa a ter empatia, a gente começa a ter um olhar para poder ajudar, e quem está em sofrimento entende que as pessoas começam a entender o seu tamanho de sofrimento. Nossa, perfeito. E aí, aquela frase necessária, pode contar comigo, eu estou aqui com você. É isso que o outro que está nesse estágio de sofrimento precisa ouvir, que o nosso aluno precisa ouvir. A gente precisa ser porta-voz, né, como professora, como mãe, como amiga, dessa verdade. Conte comigo, eu estou aqui, pode conversar, compreenda a sua dor. Maravilhoso. E que sinais de fala e de comportamento sinalizam para os pais, para os professores, para os amigos, de que alguém está nesse estágio de sofrimento, com esses pensamentos perturbadores, que nos alertam como um radar para que a gente possa agir
na direção dessa pessoa, na direção de amor e de acolhimento dessa pessoa? Que sinais nos alertam? Conversa sobre isso, gente. Então, assim, antes de responder a sua pergunta, eu quero dizer o que eu acho que vocês todos já sabem, né? Os professores, a comunidade escolar, né? Professores, funcionários, né? Vocês já devem saber, toda a comunidade escolar, né? Já deve saber. Vocês têm um papel muito importante nisso, né? Muito importante. Porque, às vezes, o adolescente, o jovem, né, lá, ele não tem isso em casa, né? Ele não consegue essa entrada com os pais. E, às vezes, não é nem porque os pais são, né, vamos dizer assim, entre parênteses, ruins, não. Às vezes os pais estão trabalhando, às vezes os pais estão... Né? Pai tem essa coisa de estar preocupado. Não tem ferramentas, conhecimento, e estão preocupados em trazer alguma coisa para dentro de casa, dar o bom do melhor, né? Os pais têm... Né? E trabalham muito por causa disso. A gente sabe hoje que, né, hoje é dupla jornada. Então, às vezes, o aluno passa mais tempo na escola do que em casa com os pais. Então, vocês têm um papel muito importante nisso, né? Como a tia Cris, a percepção dela com o aluno lá, ela percebeu que aquilo ali, por trás daquele comportamento dele, havia alguém, havia, né, alguma coisa ali. Então, vocês, professores, toda a comunidade escolar, funcionário, né, zelador, todo mundo que trabalha na escola, eu acho que tem que estar com esse olhar aí, né? E perceber. Aí vamos lá a pergunta, né? Sinais. Sinais. Eu vou dividir em sinais comportamentais, ok? Comportamento. Às vezes a criança ou o adolescente você conhece, você sabe que ele tem um comportamento. Ele chega na sala de aula, ele brinca, ele dá bom dia, ele, né? Sei lá, às vezes é um aluno mesmo agitado, né? Brincalhão, às vezes, né? Tem que ter uma preocupação ali para ter um domínio de turma ali, um controle com ele para ele prestar atenção. E aí esse aluno começa a chegar introspectivo, não fala mais com ninguém. Opa, o que está acontecendo? Sinais comportamentais, né? O amigo chama, vamos jogar uma bola, vamos em tal lugar. Não quero ir. Não vou. Não quero. Mudou o comportamento daquela pessoa. Isso aí indica alguma coisa. A gente tem que estar atento. E os outros sinais é a fala, Milka. A fala. Então, né, a gente falou muito isso nessa outra live. Presta atenção de que frases tipo, não aguento mais. Eu queria mesmo era morrer. Não queria ver mais ninguém, eu queria sumir. São frases que a gente tem que estar atento. Porque, Milka, olha só, as pesquisas indicam, Milka, que Sim. a maioria dos casos, quem comete o suicídio, ele deu sinais de que ia cometer. A gente é que não conseguiu perceber. E a gente tem que estar em alerta e perceber, né? Nosso aluno, os filhos, os amigos. Eu só quero dormir. Eu não vou suportar esse divórcio. Esse emprego era a minha vida. E tem saída, tem solução. Então, família, amigos, prestem atenção na fala, né? E o segredo é acolher sempre. Só o fato de ouvir, como a Fabiana disse, conta comigo, eu estou aqui. Essa rede de proteção é o que a gente vai firmar aqui para a gente dar continuidade no nosso comportamento que deseja o bem. Sociedade. Essa campanha é da sociedade, é nossa. A gente não pode achar que foi só uma frase, foi só aí, fulano vai fazer, não. A gente tem que prestar atenção e tem que, assim, né, acreditar, pensar que ele pode cometer, sim. A gente chama isso, tecnicamente, né, de ideação suicida. Né? São pensamentos que a cabeça da pessoa. Né? A pessoa fica ali com pensamentos suicidas ali o tempo todo. Por isso que no consultório a gente assim, logo nas primeiras consultas a gente tem que investigar. Você tem pensamento suicida? Você já tentou suicídio? Se a pessoa falar, já tentei, ou já pensei, ou eu penso isso toda hora, para você ter uma ideia, a gente faz um contrato com esse cliente. A gente faz um contrato de que pode me ligar a qualquer hora,
O meu celular para você está disponível a qualquer momento. Não fica achando que vai incomodar, né? Porque aí acha, ah, não vou incomodar. Não vai incomodar. Aquela vida passa a ser um compromisso meu. Nossa, é lindo. É isso. Então, a gente não tem que ter vergonha de se mostrar vulnerável e pedir ajuda ao profissional da saúde mental para nos acolher e nos ajudar, né, a superar essas dificuldades, esses transtornos, esses pensamentos perturbadores que podem levar à interrupção da vida. Aí eu pergunto para vocês, pode falar, Márcio? Acrescentar? Sim. Um estágio mais avançado, numa investigação, né? O profissional vai poder ver, identificar, como a Fabiana falou, ah, é uma depressão, é um remédio. Às vezes a gente está tomando um remédio. As mulheres aí, ó, esses remédios para emagrecer, eles induzem. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes é um psicotrópico, é um remédio, alguma coisa, né? Então, o profissional vai ter um olhar mais específico acerca disso. Com certeza. Até a falta de vitamina D, né? Sol, mais vida. O pessoal sentindo falta da praia, uma piscina, vitamina D, acrescentar, né? O nosso bem-estar, os nossos hormônios, então, tem que ser avaliado, tem que buscar ajuda, tem que estar diante do olhar de um profissional. É autocuidado isso, né? Vale a pena. Fala, Fabi. Existem pesquisas até que mostram que em países onde tem pouco sol, países de muito frio, apesar de países muito desenvolvidos, o nível de suicídio é maior, de depressão também, por causa da falta do sol, né? Em que países da Latina existem estudos já sobre isso, né? Então, é algo para se pensar, realmente, uma caminhada ao ar livre, evitar ficar o tempo todo dentro de casa. Se está com pensamentos aí, está triste, vai dar uma andada no sol, porque isso faz diferença. Eu tenho uma experiência dessa na família. Uma tia com um problema de depressão muito severo e o psiquiatra, o psicólogo falou assim, quando você estiver muito agitada, muito triste, vai caminhar, anda, pega sol, vai esparecer, vai ver gente. E ela seguiu a recomendação, o tratamento, está superando a cada dia e está buscando o seu equilíbrio e está bem. Tem saída, tem acolhimento, tem profissional que nos ajuda a ter essa saúde plena que todo mundo almeja, né? E ainda mais quando se trata de vida. Aí eu pergunto para vocês, que a nossa questão aqui com os adolescentes. Por que os nossos adolescentes encontram conforto na automutilação? Por que eles se machucam? Nossa, por que se cortam? Por que desse comportamento? Geralmente, isso é causado pelo nível de ansiedade. O que acontece? Talvez você já tenha passado por isso. Já estava sentido uma dor muito grande de cabeça, ou uma dor muito grande em um lugar, aí machucou outro que você esqueceu aquela dor, você falou assim, nossa, agora aqui tá doendo mais, que aquela dor lá ficou até pequena. A gente não já passou por isso, né? Você tem corte, alguma coisa que está incomodando, de repente você bate em outro lugar e aquela outra dor fez você esquecer aquela anterior que você estava sentindo. É uma maneira bem simples de tentar explicar isso. O sofrimento psíquico é tão grande que ele acredita que ele sentir uma dor física, isso vai causar um alívio à sua dor emocional. Então, parece algo, né, meio... Você fala assim, parece uma ideia meio louca. Não, mas não é quando você traz para a tua realidade de que às vezes uma dor está muito grande, eu machuco outra coisa, eu falo, esqueci aquilo ali. Às vezes a dor emocional é tão grande que ele tenta, através da dor física... Então, são duas coisas, tá? Uma é o alívio da dor emocional, tentar fazer com que a dor física faça com que ele pare de prestar atenção no que ele está sentindo e fique sentindo só aquela dor física, porque a física ele consegue dar conta, ele consegue suportar, e a emocional não. E a outra coisa também pode ser uma forma de punição, de autopunição. Porque às vezes a gente tem algumas coisas aí, e aí mais pesadas, a abuso, uma coisa que ele se sinta culpado, e aí ele acredita que ele precisa se punir, e ele recorre à autoprovocação de mutilação, de agressão. Você entendeu, Milka? Entendeu?
É uma dor física para esquecer uma dor maior que está aqui no coração, que está aqui na mente, que está angustiando. E É o, muito forte. e o abuso, né? Porque os adolescentes têm muito essa questão do abuso, né? Então ele se sente culpado, ele acha que foi abusado por culpa dele, e aí, para se punir, ele faz isso. Eu acho Para que se isso é punir, muito, ele vai. eu acho que isso é muito legal, né? É muito importante, Muito. né? Muito importante. Porque aí aquela mutilação tem um significado para ele, talvez de punição. Então, um motivo seria o alívio do sofrimento e um outro Sim. é ser o viés da punição. Então, fique atento se está um calor de 35 graus e o teu aluno está de moletom, exatamente. Nunca Uhum. curta. Nunca, né? Tá na aula de educação física, sempre de calça. Eu tenho uma vez uma experiência de uma pessoa, uma adolescente, em que ela teve uma overdose e ela fazia aplicação nas pernas, porque os pais não viam a marca da agulha. Então, para quem é pai, para quem é mãe, olhe para o seu filho, olhe para o corpo dele. Se tem mancha roxa, aí a criança ou o adolescente fala lá, é que eu bati, mas toda semana ele tá batendo. Tem gente que, para não ficar marca, se belisca. Alguns puxam o cabelo e arrancam o cabelo da cabeça. E aí você acha que a pessoa tá tendo uma queda comum de cabelo? Não, tá tendo queda de cabelo, leva no dermatologista para identificar se é queda ou essa coisa de arrancar o cabelo tem um nome, tricotilomania, entendeu? É um transtorno. Então, a gente... E aí, né, casal 20, amado do meu coração, aí a gente não tem o direito de falar assim, é frescura, tá querendo chamar atenção. Se tá querendo chamar atenção, dê atenção ao seu filho. Vamos dar atenção aos nossos alunos, vamos acolher nossos adolescentes. Esse é o tempo de resgatar, para que a campanha não seja só falácia, palavras, mas que seja ação, que seja, como a Fabiana falou assim, atenção, vamos olhar para o nosso filho, vamos olhar para o nosso aluno, vamos olhar para o outro, e entender essa dor e acolher. E buscar ajuda, né? Vou reforçar isso aqui o tempo todo. E aí vocês já me responderam uma coisa importante, mas pode aprofundar isso. Como que pais e professores podem perceber que seu filho, seu aluno estão precisando de uma ajuda psicológica? Que eu, como mãe, como professora, não dou conta. Como perceber isso para poder encaminhar e para poder buscar essa ajuda do profissional da saúde mental? Desse acolhimento? Então, eu acho que para os pais é uma tarefa, uma missão mais difícil, né? Porque, principalmente nessa fase aí dos adolescentes, né? Os adolescentes se caracterizam, é a fase do desenvolvimento, onde se caracteriza pelos conflitos e como a gente pode dizer assim, de uma maneira mais clara, assim, é a fase dos choques, né? Onde ele está questionando tudo, né? Questionando principalmente a autoridade dos pais. Então, para os pais, não adianta você querer, nesse momento, bater de frente, como a gente diz, né? Não adianta ir na autoridade. Porque eu sou teu pai, porque você tem que me respeitar, aquela coisa assim que é bem característica dos pais. Você não vai perder a sua autoridade. Às vezes a gente confunde, né, isso. Você não vai perder a sua autoridade se você tentar um diálogo, se você tentar uma compreensão, se você tentar se aproximar, né? A gente tem visto isso muito, Milka. Muito, sabe? Eu acho que isso para os pais, assim, os pais têm ficado mais preocupados em proporcionar bens materiais do que, né, sentimento, do que carinho, do que amor. E aí a gente vai e ouve muito isso, né? Mas eu dou tudo. Você não está dando tudo, né? Você não está dando amor, você não está dando carinho. Você está dando o iPhone 11, você está dando PlayStation, né? Eu dessa geração aí, eu tô meio ultrapassado. Mas você está dando a melhor roupa dessas marcas aí deles. Você está dando isso. E, sinceramente, uma vez, Milka, vou dividir aqui com você. Ó, Sim. uma vez foi uma mãe e
uma mãe até lá da minha igreja, né? Aí ela falou assim, Márcia, você podia conversar com o meu adolescente aqui, um jovem, um garoto, né, adolescente, você podia conversar com ele, que ele tá muito rebelde e tal? Eu falei, tá bom, chama ele lá. Aí eu marquei um dia com ele, aí a gente foi bater um papo. Falei, rapaz, ele gostava de mim, sabe? Ele me ajudava muito, sempre que eu chegava na igreja com a cadeira de roda, ele me ajudava muito, tá? Aí eu, vem cá, rapaz, deixa eu conversar contigo, vamos lá, o que está acontecendo? E aí a gente começou a conversar, e aí no meio da conversa que ele falou, Milka, para mim, ele falou assim, Márcio, sabe o que eu preciso? Eu preciso que minha mãe me corrija mais. A minha mãe me dá tudo, mas ela não me corrige. Ela me dá tudo que eu peço, mas ela não me corrige. Eu queria que ela me corrigisse, eu queria que ela fosse atrás de mim no campo de futebol e botasse eu para dentro de casa. Você entende, Milka? Nossa, é incrível. Os limites. Dar limites, dizer não, é um ato de amor. Pode ser que alguém não compreenda, mas é proteção. E ele estava desejando limites. Incrível. Por que eu falo isso? Porque a gente se distancia dos nossos filhos, né? A gente dá os bens materiais e acaba se distanciando dos nossos filhos. É verdade. A vida é tão corrida, tá todo mundo tão acelerado, mas a gente tem que aproveitar esse tempo de pandemia, que tá para dentro, olha para os seus. Milka, Deus é perfeito, né? O Criador é perfeito. A gente se questiona muito por que dessa pandemia, mas é tempo de rever muita coisa, né? Muitas dinâmicas de relacionamento, né? As pessoas ficaram dentro de casa, tiveram que sentar à mesa, tiveram que, né, conversar, tiveram que... A comida está melhor, a casa está mais organizada, né? É um tempo para conversar, para ver coisas em comum, para se reconectar. Tem que aproveitar esse tempo para estar junto, de verdade. Então, se a gente está junto, a gente percebe esses sinais, que foi a pergunta. Se a gente está junto, a gente percebe esses sinais, né? Talvez faltou isso, né? Olho no olho, tempo. Como ela falou, essa atenção especial. Faltou isso. E como, Márcio? Rapidinho, só para você conhecer a minha mãe. A minha mãe Sim. é uma excelente amiga minha. Uma excelente amiga. A minha mãe, entendeu? Várias foram as vezes que eu, adolescente jovem, a minha mãe vinha pedir conselho para mim. E eu conversar, pedir conselho para ela. Entendeu? Então eu acho que os pais podem construir esse relacionamento com os filhos. E esse olhar para o adolescente, quando um pai vai e fala assim, meu filho, qual é a sua opinião sobre isso? Isso é transformador. E eu que sou pai, eu que tenho que dar. Meu filho se sente responsável, ele Exatamente. fala, eu importo, ele acredita no que eu penso. Isso dá uma valorização para a vida desse adolescente que vai perpetuar pela vida, porque ele fala, eu não posso decepcionar o meu pai e a minha mãe, porque eles acreditam em mim. Então, se eu posso dar um conselho para os pais, é esse. Peça a opinião dos seus filhos também. Não é que a gente não pode confundir isso com a diferença que acontece hoje. Os filhos ditam o caminho dos pais. Não é isso. Não é deixar o seu lugar de autoridade, mas é ouvir o que ele tem a dizer e ponderar. Se for factível, ok. Por que não? Se não, por que não? Por que não? É o espaço da conversa, né? É uma democracia, mas com os limites e o respeito à autoridade dos pais. É o equilíbrio. A gente tem que buscar isso. Exatamente. Eu quero perguntar para vocês já deram essas dicas preciosas, que na adolescência, muitas das vezes, os filhos se afastam dos pais. É o tempo do quarto, é o tempo muito no computador, é o tempo dos amigos, é o tempo da necessidade de se pertencer a um grupo. E como fazer para esse pai, a Fabiana já deu essa dica, busca a opinião dele, dê limites a ele, acrescenta para o nosso cotidiano, para esse pai, para essa mãe, para a gente que está nessa missão, de se reconectar com os filhos, que às vezes vivem um momento de distanciamento. E aí, como ajudar se o pai e a mãe não conhecem mais esse filho? Então, quero ouvir de vocês. Isso é precioso.
Eu gosto muito de atender adolescente, né? Dos meus atendimentos é o meu público preferido de atender. Eu falo que eu me identifico com eles. Eu gosto muito de atender adolescente porque não tem reserva. Eles às vezes não gostam de falar, ficam embotados, mas quando eles se abrem de verdade, né? Eles falam, se abrem de verdade. São fiéis. São São fiéis. fiéis. E tem um potencial transformador extraordinário. E aí, nessa experiência, acaba que às vezes a gente faz parte do atendimento, né? O aconselhamento aos pais, intercalando com o adolescente. E aí, às vezes, você pega algum pai e alguma mãe, como o Márcio falou, assim, falando e acreditando, assim, onde foi que eu errei? Primeiro, não tem erro. Não existe erro na criação de filhos, né? Vamos tirar essa culpa dos nossos ombros. Não tem aonde eu errei. Existem estratégias, porque somos pessoas. Às vezes, você tem 2 filhos, você dá a mesma educação para os 2 e os 2 vão aprendê-la de forma diferente, porque eles são pessoas diferentes. Cada um tem o seu. Tem filho que você tem que falar mais e exigir mais para ele te responder. Tem filho que você não precisa falar. Se você falar, e que não faz? Milka, esse é um outro mito, né, dos pais. Ah, mas dê a mesma educação. Você não dá a mesma educação. Dá. São pessoas. Os pais não gostam de ouvir muito isso, não. Você não dá. Você não dá porque os tempos são outros. Às vezes um nasceu, você tinha uma condição financeira melhor, o outro nasceu numa condição financeira, né, não tão boa. Sei lá, um nasceu, aconteceu uma tragédia na família, o outro nasceu, você comprou um carro do ano, na fase daquele ali. Então, não tem como. Né? Até a questão sim. O primeiro filho, quando nasceu, foi sozinho há algum tempo. Recebeu exatamente. Todas as atenções. O segundo nunca foi sozinho. Então, as experiências são diferentes, são outras. E aí, quando você pensa isso, tirando a culpa, você já tira assim, a metade do peso. Então, não tem receita. Tem estratégia que não dá certo. Às vezes, a gente vai numa estratégia. E aquela estratégia de educação não está funcionando. E aí é o que eu falo para os pais dos meus pacientes. Muda a estratégia. Se essa aqui não está dando certo, a gente tenta de outro jeito. Não adianta ficar tentando a mesma coisa. Você vai ter os mesmos resultados. Então, às vezes, você fala assim, mas eu não tenho muito tempo, eu tenho que trabalhar. Você não vai deixar o seu emprego, ninguém está dizendo isso, né? A gente tem um trabalho que às vezes demanda realmente muito tempo. O problema não é o tempo que você passa com o seu filho, mas sim a qualidade desse tempo. Quando você estiver com ele, você tem que dar atenção. Que você tenha 1 hora por dia de atenção para esse seu filho, de ouvir das histórias dele, de ficar com ele, é muito mais significativo do que você estar ao lado dele. Ao lado, né? O dia inteiro você com um aparelho eletrônico e ele com outro. Vocês estão no mesmo ambiente, mas não estão juntos. Então, a questão não é a quantidade de tempo, mas a qualidade desse tempo é fundamental. Uma vez, uma mãe chegou para mim e falou assim, olha, Fabiana, minha filha quer fazer uma tatuagem, eu não sei o que eu faço. Eu falei, o que você acha da tatuagem? Eu acho que não. Eu falei, tá, mas por que você acha que não? Quais são os seus motivos, seu argumento? Porque sua filha vai te perguntar isso, né? Vai te perguntar e ela não tinha argumentos, ela só achava que não. Falei, bom, então você precisa primeiro pensar o que você pensa a respeito. Quais são os seus valores, os valores da sua família a respeito. Para que se você disser não, você saiba por que você está dizendo não e você consiga explicar. Entende, Milka? Entende como é diferente? Perfeitamente. Já se foi o tempo que não é não, e sim, tem que explicar, tem que conversar. É uma geração muito inteligente, questionadora, e a vida pede isso, né? E é conversando que a gente vai se compreendendo. Perfeito, como compreendi? E aí, quando ela falou assim, eu falei para ela, então, ao final, se você decidir que não, você vai explicar os motivos. Aí, se ela vai continuar, porque tem filho que continua, não aceita a sua opinião, e aí vale a autoridade. Eu já te expliquei, eu já te disse, agora eu não. Porque tem esse momento também. Agora, se você olhou e falou, não, eu acho que a tatuagem não tem problema nenhum, então você vai junto.
Participa, não deixa ela ir com um amigo, com um colega, com um vizinho, então você participa, ajuda a escolher, faz com ela. A gente está terceirizando, né? Está terceirizando a ação, o cuidado, o carinho, está terceirizando. Então, eu acho Não, que é isso mesmo. é tentar entender quais são, porque às vezes, enquanto pais, eu vejo que os pais, eles não entendem nem o que eles acreditam. Eles ouvem algumas coisas e eles não entendem. Então, como que você passa com verdade aquilo que você não entende? Primeiro, você tem que entender o seu valor, se aproxima do seu filho e aí procura fazer o máximo de coisas juntos. Ah, Fabiana, mas ele não quer. Ah, mas ele quer só estar com os amigos. Eu lembro do Márcio contando que na adolescência a dona Marlene, a minha sogra, ia com ele para discoteca. Para né? Maracanã. Ela não queria saber, ela ia junto. Então, assim, vai junto. Ah, não consigo falar a língua deles. Aprende a linguagem deles e vai junto. Participa, dá um jeito de participar. Acho que é desse jeito. Qual é a série? Senta para ver a série, o filme, o que está estudando. E assim vamos caminhando juntos. Olha, é preciosa esse aconselhamento para pais e mães, e eu estou recebendo muito para dar continuidade aqui, né, no meu ninho. E essa é a verdade, para resgatar o nosso adolescente. E quando os pais se posicionam assim, já criou uma rede de proteção. Exatamente. Já criou aí a prevenção ao suicídio, ele está conectado. Ele tem até a liberdade para conversar com esse pai e com essa mãe, dizer, eu estou muito triste, ou aconteceu isso, ou aconteceu aquilo, e a mãe está ali, ó, senta comigo, estou do seu lado. Vamos debater isso, vamos crescer junto nessa tristeza, nessa história. Desse jeito, né? E previne, né, a prevenção da pedofilia. Opa! Pedofilia. Né? O seu filho tem liberdade de falar para você. Né? Pode contar, você vai estar atento ali, né? São assuntos que a gente não pode fechar os olhos para isso. Isso está mais atual do que tudo, né? E cortou aquela estratégia do pedófilo, segredo. Não tem segredo em nós. Eu não vou te punir, eu não vou te machucar, eu não vou te prender. Eu quero te salvar, eu quero te proteger. E a estratégia deles é o segredo. Mas entre pais e filhos, se for reconstruindo essa conexão, é proteção, é vida. E aí eu pergunto para vocês, né, que tanto estão nos orientando, como superar, né, o adolescente, o jovem, essa mulher, esse homem, aonde a nossa live chegar, como superar, né, essas tristezas da vida, as decepções, os traumas. Eu quero ouvir de vocês como dicas de ouro, dicas preciosas. E junto a essa pergunta, Márcio, eu queria que você compartilhasse com a gente, comigo, a sua história, porque você, ainda adolescente, né? Vítima, né? Jovem. Ainda na adolescência, não é isso? Não. Vítima da bandida. Comprometeu seus movimentos, mas não comprometeu seu coração e a energia que se move em você. E eu que sou testemunha de longe da sua história, porque conheci primeiro a sua mãe, e aí entra o papel da família, uma mãe guerreira que eu nunca vi chorando na escola. Ela é professora de educação para o lar, foi professora na rede pública de ensino, e eu começando a minha trajetória na prefeitura, conheci Marlene, professora de educação para o lar, sabia da história, que tinha um filho que tinha sido vítima de bala perdida. Eu nunca vi sua mãe chorando, mas sempre guerreira, batalhando, lutando, provendo, aconselhando, e escutei mais coisas lindas a respeito dela. Marlene, um beijo para você. Você é uma inspiração, você é uma guerreira, criou um grande homem. E aí vejo o Márcio também vindo até a minha casa, né, que Marlene, como professora, ainda correndo atrás, rainha da culinária, os salgadinhos, e Márcio fazendo uma entrega aqui, vi Márcio, jovem ainda, e feliz, e sorrindo, e pilotando um carro, e ajudando a mãe, colaborando, guerreiro, junto com a casa. E depois reencontro novamente, num congresso de família, chega Márcio do lado de uma menina linda, um espetáculo de esposa, tão linda e tão culta, tão sábia, no mesmo patamar, né, de inteligência como você. Aí eu vejo a união de propósitos, só que chorar ali,
escondidinho de vocês, eu vi uma vida vitoriosa. Eu vi uma vida que não desistiu diante de um pancadão da vida. E quem olha para você, Márcio, não vê o seu problema, não te olha com compaixão, te olha, sabe como? Como eu olho? Com admiração. Vocês são admiráveis. E aí eu só não vejo um homem, eu vejo um homem e uma mulher, uma união, um coração só, e que estão sempre aí, ó, ministrando devocional, em lives, em aconselhamento, atuando com a psicologia, com a teologia, encantando. Eu queria que você falasse, como dica de ouro, colocando seu coração, como você superou tudo isso. Conta a sua história. Eu quero ouvir. Eu vou começar dizendo assim que existe um conceito, né, em uma pesquisa que diz que pacientes depressivos eles conseguem superar com mais facilidade a depressão quando eles têm um círculo, né, uma rede de amizade extensa. O nome desse conceito é amparo social. Então, assim, eu acho que, no meu caso, isso serviu muito, né? Os amigos, a família, a minha mãe, como você falou, né? Eu encontrei muito apoio na minha mãe, muito suporte nela. Né? A gente ia ficar aqui até amanhã para me contar, né? A história de vida da minha mãe, a história da minha família. E eu não falo, não é por vergonha, é por causa do tempo. Mas a nossa história de vida, né? Isso contribuiu. Então, a minha mãe foi muito importante para me dar esse amparo, essa força. Os amigos, né? Na época, eu tinha 18 anos, né? Eu nasci normal, né? Eu gostava muito de jogar bola, eu gostava muito era bagunceiro, né? Na época, com 18 anos, quando eu tomei o tiro, eu estava fazendo um ensino médio lá no Setur, Colégio Técnico da Universidade Rural. Eu estava no curso da época era agropecuária, agora mudou o nome, né? Mas na época era agropecuária. Então, eu estava com 18 anos, né? Eu estava ali, meio que pela história de vida da minha família, meio que assumindo a família, né? O meu pai era alcoolista. Né, Milka? Tinha uma questão dentro de casa. Então, a minha mãe, ela via muito em mim, né? Depositava muita expectativa na minha pessoa, né? E aí, com 18 anos, eu, infelizmente, né? Alguém me confundiu, um cara me confundiu, ele queria assassinar uma pessoa, ele achou que era eu, deu 4 tiros, um tiro pegou, eu fiquei na cadeira de rodas. Então, hoje eu estou com 44 anos, eu tenho 26 anos de lesão, né, de deficiência, de cadeirante, né? E aí, Milka, assim, isso que eu queria dizer, eu nunca pensei na possibilidade, na hipótese de tirar minha vida. Nunca. Nunca. E eu sempre pensei que limitação todo mundo tem. A diferença é que a minha todo mundo vê. Verdade. Mas todo mundo tem. E eu tenho uma frase que, quando eu falo, as pessoas morrem de rir, mas é isso. Só tem uma coisa que eu não faço. Você sabe o que é, Milka? Bom. Só não ando. Eu só não ando, o resto eu faço. Verdade. É só isso que eu não faço, eu só não ando. Né? Então, eu acho que a dica é essa. É você, né, como você estava falando lá do Augusto Cury, é você construir isso. Né? É você encarar a realidade. Né? Tanto que, assim que eu tomei o tiro, no hospital, demorou um tempo para a minha família, minha mãe, me contar o que tinha acontecido. Eu sabia que tinha tomado um tiro, mas eu não sabia quais seriam as consequências disso. Até que um dia eu chamei algumas pessoas que estavam no quarto do hospital e falei assim, vem cá, vocês vão me dizer ou não? Eu vou voltar a andar? Eu volto a andar?
Aí ficou aquele clima, um olhando para a cara do outro, né? Tipo, o que, que a gente vai falar para ele agora? Pegou a gente, botou a gente contra a parede. Aí eu falei para eles, eu falei assim, eu me lembro como se fosse hoje. Há 26 anos atrás, eu me lembro que eu falei assim, vocês já viram alguém ir para a guerra sem saber contra quem vai lutar? Todo exército estuda o inimigo, o exército inimigo. Nenhum exército vai assim, amanhã vamos para a guerra. Não. Ele primeiro estuda. Ele traça as estratégias. Vai por terra, vai por mar, vai como? E eu nem sou militar, nunca fui. Mas é isso. Não é? E aí eu precisava saber. E aí eles disseram para mim, não, pela medicina você não volta a andar mais. Não volta a andar mais. Foi uma lesão completa na sua medula espinhal. A bala pegou, né? O cara deu 4 tiros, um tiro pegou na medula espinhal. Sabe o que eu fiz, Milka? Eu virei para o lado no quarto, como se fosse hoje. Do jeito que eu estou falando. Quem está me ouvindo pode acreditar. Virei para o quarto e falei assim, Deus, agora é comigo e com o Senhor. Agora o Senhor vai me dar capacidades para mim tocar o barco, tocar a vida. Porque eu estou vivo. Eu não morri, eu estou vivo. Isso aí. Graças a Deus. E viva a vida. Exatamente. E olha que pessoa preciosa nesse mundo, valiosa. Por isso que toda a vida importa. Todo mundo tem algo a contribuir e merece ser amado. Olha o amor aí do seu lado. Lindos. Com certeza. Aí a minha mãe, durante um tempo, né, quando eu fui para casa, a minha mãe ficava muito se queixando. Por que aconteceu isso com você? Por que fez isso? Por que sei que, não sei o que lá. Até que um dia eu virei para ela e falei assim, mãe, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela, o quê? Falei, mãe, qual é o melhor filho para você? O filho de antes do tiro ou o filho de agora? Aí ela nunca mais reclamou, porque ela sabe. Ela sabe que eu me tornei uma pessoa melhor. Nossa, que lindo. Eu me tornei uma pessoa melhor. Então, diante do que eu me tornei, que eu estou falando isso aqui, né? Eu não sei quem está me assistindo. Você me conhece, né? Tem audiência aqui. Diante do que eu me tornei, o que é ficar numa cadeira de roda? Não que não tenha os sofrimentos. Né? Eu não estou aqui minimizando. Eu queria andar. Eu queria. Se você me perguntar, mas você quer andar? Quero. Eu queria jogar meu futebol. Queria. Mas eu não posso. Acabou o mundo? Não acabou o mundo. Não é. Você descobriu outros caminhos diferentes da locomoção que todo mundo faz. Exato. Você caminhou pelo conhecimento, caminhou na espiritualidade, caminhou em direção ao amor e continua caminhando, fazendo bem. Você caminha. Tem hora que as palavras e a inspiração de vida que você faz as pessoas voarem, né? Desejarem continuar, jamais pensar em desistir de respirar, de viver, porque tem saída, tem superação, tem aprendizagem, tem resiliência e, por incrível que pareça, mesmo com toda a luta, né, Márcio? Tem felicidade. Eu vejo felicidade aí. Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar para todo mundo que possa estar nos ouvindo e que essa live possa alcançar. Tem esperança, tem felicidade, tem superação, tem outra porta, tem outro caminho. Vamos continuar, vamos desfrutar desse sol que ela falou, né? Vem, que ilumina a nossa vida. Vamos desfrutar da vida, vamos caminhar. Porque tem hora que é pancadão. Uma história dessa, para enfrentar isso, não é qualquer um não, mas você enfrentou, derrubou um gigante e o seu conteúdo de vida, né? E de conhecimento e de inspiração está sendo revelado aqui em outros momentos, para quem venha te conhecer. Vamos viver, né, Márcio? Né, Fabiana? Com certeza, eu fui aí com a ajuda da minha mãe ali, fui fazer faculdade, porque eu sabia que, assim, eu sabia, Milka, que se eu não tivesse uma graduação, se eu não tivesse condições financeiras, isso poderia ser um problema para constituir uma família.
Mas eu não andar, eu sempre acreditei que não era um problema para construir a família. Para construir sua vida. Olha a importância aí, né? Trazendo para o nosso caminho, que é a escola, de estudar, de conhecer uma profissão, de descobrir sua vocação, de achar o seu lugar e contribuir para a sociedade e construir a sua vida, né? E qualidade de vida para quem você ama, construir sua história, porque tem essa base também, né? É provisão e missão na caminhada. Oi. Eu não podia dizer para ela assim, eu podia dizer para ela, vamos casar com um cadeirante? Você casa com um cadeirante? Eu poderia dizer isso para ela. Mas eu não podia dizer para ela, né? Vamos casar para beber água? Para viver só bebendo água? Né, meu? Não é verdade? É isso aí. A gente tem que pensar em qualidade de vida, desejar o melhor para a gente, para o outro. É o que eu faço lá para os alunos. Não pense só em você, pense nos seus pais, pense na família que você vai construir, lute por sua vida, estude, busque um futuro. Você vai agregar, você vai ter seu ninho, construa um ninho da melhor qualidade, ofereça o seu melhor. Então, a hora é essa. Vamos estudar, gente. Olha os livros da tia Cris, olha a coordenação da tia Ariane com professores levando conteúdo, mesmo à distância, olha a aula remota, acrescenta a sua mente, projetos de vida. Pensa em futuro, porque a vida não é só esse momento, a sua vida não foi só aquele momento daquele tiro. Olha aí, 44 anos, olha você compartilhando a sua vida, a sua história, a sua superação e o seu conhecimento junto ao lado da Fabiana, para os nossos corações, para as nossas famílias, nos dando orientação e vamos seguir em frente. É isso. Olha, Márcio e Fabiana, muito, 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 muito obrigada. Isso aqui está guardado no meu coração. Essas palavras estão aqui registradas nessa live, no meu acervo lá digital, para estar compartilhando ainda na escola, nas turmas, lá na plataforma Teams, onde estão as minhas 12 turmas. Vamos levar adiante essa mensagem de amor à vida, de não desistir, de buscar a esperança, de se sentir amparado, né? Vencer o desamparo. Tem escola, tem bons professores, tem a família, tem amigos. Vamos lutar um pelo outro, vamos caminhar, vamos seguir em frente, né? Toca o barco, toca a vida. É isso. Tá, só uma palavra aí de final, para a nossa participação, talvez, é que a gente precisa sempre ter esperança, né? Eu tenho asma, algumas pessoas talvez tenham e sabem como que é ficar com falta de ar. Uma coisa que me ajuda quando eu tô com falta de ar, que eu falo que não me deixa ansiosa, é que eu sempre penso assim, vai passar. Já passou tantas vezes, vai passar. Então, quando você está no meio de um sofrimento muito grande, com um sofrimento psíquico e emocional muito grande, faz essa estratégia que eu faço quando eu estou com crise de asma. Vai passar. Existem meios, existem pessoas, não é o fim do caminho, não é o fim da linha. Isso não vai ser para sempre. Não tem uma atitude definitiva para algo que é passageiro. Vai passar. Pode estar doendo muito naquela hora, mas vai passar. Aquele dia, aquela noite mal, aquele dia ruim, vai passar. Uma hora vai passar. Não vai durar para sempre. Então, você faz assim, hoje eu não vou fazer isso, porque amanhã pode ser o dia em que vai passar, em que eu vou encontrar a solução, em que eu vou encontrar o caminho, em que eu vou encontrar a saída para esse meu sofrimento. Não desista da sua vida, vai passar. Ai, que lindo. Guardei aqui no coração, com certeza. Então, Márcio, Fabiana, muito, muito obrigado. E é isso mesmo, resiliência, essa dor, esse momento difícil que cada um enfrenta, o seu dia mal é particular, vai passar. Vai passar e o sol vai brilhar. E eu me despeço aqui de vocês. Quer falar, Márcio? Eu quero só deixar aí um abraço especial para algumas pessoas que entraram aí, né, Milka? Por favor! Leila, a Lucimar, uma gente boa aí que fez comentário, tá? O pessoal lá da Alba Canizares, que eu vou ter a oportunidade, ó, pode, é promessa, hein? Vou ter com certeza! Sou insistente, você vai lá. Beijo em todos aí, Milka. Um beijão. Muito obrigada, casal 20, casal do meu coração.
que vocês possam cada dia mais serem abençoados e levar a mensagem. Tá terminando a live, ó. Agora eu aprendi, restam 25 segundos. Beijos, amados, e até breve e até a próxima, tá? Muito obrigada, esse dia foi inesquecível, tá guardado, registrado nos nossos corações. A Alba Canizares agradece, amigos e família. Beijão! Beijos! Foi bom demais. Eu agradeço a vocês que ficaram conosco. Deus abençoe a todos. Uma noite